Romanos 6, 14, reflexão. As a long and may been. Olá, faremos uma reflexão sobre o Evangelho da Carta aos Romanos, capítulo 6, versículo 14, que diz: Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Quando o seguidor do Messias Jesus lê este versículo, infelizmente chega a uma conclusão errada, qual seja, a de que Jesus aboliu a lei, pois estamos debaixo da graça, então não há mais lei. Na verdade, Jesus pregou o reino de Deus, o qual está fundamentada na lei do reino de Deus e não na lei de Moisés, constituída de 3 regras: a regra moral, regra da graça e a regra da fé no Messias Jesus. Algumas palavras ou expressões na Bíblia vêm escritas de maneira contraída, de modo que deve o leitor, por inferência, a entender ela por extenso, principalmente porque os escritores do Novo Testamento eram especialistas na cultura judaica. Quando um grupo de pessoas entende bem um assunto, tende a usar expressões abreviadas. E ao longo do tempo, isso meio que se tornou um problema de interpretação bíblica para gentios de tempos mais modernos. Por exemplo, na Bíblia existe a expressão livro da vida, e em outra parte vem a expressão livro da vida do Cordeiro. Então, toda vez que eu leio a expressão livro da vida, na minha mente faço a extensão, ou seja, livro da vida do Cordeiro, no tocante à palavra lei, muito usada de maneira contraída pelo apóstolo Paulo em suas cartas, devemos fazer o mesmo raciocínio. É preciso distinguir o texto dentro do contexto do capítulo. É preciso distinguir a lei de Moisés da lei do reino de Deus. É preciso distinguir a lei moral da lei cerimonial religiosa praticada pelo sacerdócio levita, que é a lei da graça, e distinguir a lei da graça pelo sacerdócio levita da lei da graça pelo sacerdócio de Melquisedeque. Esta última não requer mais a prática dos rituais cerimoniais contidas na lei, tais como circuncisão, observância de dias de festas, matança de animais e outras contidas no livro de Levíticos. Bem como é preciso entender que a fé no Messias é uma lei dada desde Gênesis, quando Deus julgou a mulher a respeito da semente da mulher. Portanto, todos os judeus aguardavam um ungido de Deus à semelhança de Davi. A regra moral é a que nos acusa, pois é o caráter de Deus. A regra da graça é a que nos perdoa. E a regra da fé no Messias é a que nos mantém vivos, pois é pela capacidade de ter sido, ser e será santo do nosso líder Jesus que o projeto humanidade não foi eliminado, conforme Deus quase o fez no dilúvio de água em Gênesis, ocasião na qual a antiga serpente era o príncipe do mundo, mas devido à lealdade de Noé, um tipo de Messias Jesus, Deus não exterminou de vez a humanidade. No capítulo 6 de Romanos, o apóstolo Paulo inicia o capítulo com uma pergunta: Que diremos, portanto? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? Logo em seguida, ele mesmo deu a resposta: De modo nenhum! Como viveremos ainda no pecado, nós o que para ele morremos? Ou seja, não é por causa do perdão vindo da lei da graça pelo sacerdócio de Melquisedeque que nós, os cristãos, a recebemos como beneficiários do sacrifício substitutivo do Cordeiro de Deus, Jesus na cruz, que está tudo liberado. Não mesmo. Da mesma forma que ocorria desde Adão, depois no judaísmo passando por Moisés, assim é hoje e será sempre. Ou seja, Deus nos deu a instrução da lei moral, que são os 10 mandamentos, a qual devemos obedecer e cuja penalidade da desobediência foi, é e será a morte literal, conforme vemos em Romanos capítulo 6, versículo 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Note o ouvinte que em Romanos, capítulo 6, versículo 3, é dito: Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? A morte de Jesus na cruz, bem como a dos animais oferecidos aos sacerdotes, não foram mortes espirituais, simbólicas, foram mortes literais. A palavra alma significa 2 coisas: vida ou consciência. Então, quando a pessoa morre, ou seja, quando o fôlego de vida de Deus volta para ele, a sua vida é apagada e, obviamente, a sua mente, ou seja, suas memórias, seu jeito de ser, etc., também deixa de existir.
Basicamente, a Bíblia fala de vida e morte desde Gênesis até o Apocalipse. Em Eclesiastes capítulo 3, versículos 19 até o versículo 20, é dito: Porque o que sucede aos filhos dos homens, sucede aos animais. O mesmo lhe sucede. Como morre um, assim morre o outro, todos têm o mesmo fôlego de vida, e nenhuma vantagem tem o homem sobre os animais. Porque tudo é vaidade. Todos vão para o mesmo lugar. Todos procedem do pó e ao pó tornarão. Perceba o ouvinte que no versículo 21, o versículo seguinte, o autor faz uma pergunta irônica, pois a resposta já foi dada nos versículos 19 e 20. Pois ele questiona se o fôlego de vida dos filhos dos homens vai para um lugar diferente da do fôlego de vida dos animais irracionais. Ora, ele mesmo respondeu: vão para o mesmo lugar, ou seja, para o doador de vida, que é Deus. É importante distinguir alma de fôlego de vida. Alma é vida humana, corpo e mente juntas, holisticamente. Fôlego de vida é uma manifestação espiritual de Deus. Só Ele e Jesus têm vida em si mesmo. Em Gênesis capítulo 2, versículo 7, é dito que Deus, ao formar o ser humano do pó da terra, após dar-lhe o fôlego de vida, o mesmo não passou a ter uma alma, mas a ser alma, isto é, corpo e consciência. Lembre-se que o grande profeta Ezequiel foi chamado por Deus de homem mortal várias vezes na Bíblia. Versão King James é dito em Ezequiel, capítulo 29, versículo 18. Ó querido homem mortal, filho do homem, escuta bem, e tal. Antes de afirmar que não estamos debaixo da lei, mas sim da graça, o apóstolo Paulo, no versículo 12, disse que não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Em outras palavras, o pecado, ou seja, a violação da lei moral, só reina em uma pessoa se ela for praticante, isto é, se ela quiser fazer, logo, deve o cristão negar aos impulsos da carne e obedecer à lei moral do reino de Deus, se não o fizer, conforme 1 João capítulo 2, versículo 1, que diz: Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Certamente que quando o cristão peca, ao arrepender-se, Jesus, na função de sumo sacerdote, único mediador entre Deus e a humanidade, roga pelo cristão, apresentando ao Pai as feridas de seu sacrifício mortal na cruz, e o Pai concede o perdão. Contudo, o apóstolo em Gálatas capítulo 6, versículos 7 e 8, Paulo diz: Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne da carne colherá a corrupção, mas o que semeia para o espírito do espírito colherá vida eterna. A palavra corrupção significa a morte através da deterioração do corpo, e a vida eterna virá através da ressurreição dos justos. Já os ímpios serão ressuscitados após o período de 1000 anos depois da segunda vinda do Messias Jesus. Então, viverão algum tempo aqui na terra. Após Jesus vem, julga-os, tortura-lhes na terra desolada e mata-os em bolsões de fogo. A leitura bíblica deve ser feita na linha do tempo, sendo os marcos temporais mais importantes: o tempo da semana da criação, o tempo do primeiro julgamento e Gênesis capítulo 3, o tempo da primeira, e que devia ter sido única vinda do Messias Jesus. O tempo presente da igreja cristã, em que a antiga serpente reina de maneira pirata, usurpador dos poderes políticos desta terra, e, ao mesmo tempo, o Rei legítimo e sumo sacerdote Jesus coordena os trabalhos de resgate de almas através da igreja cristã. O tempo da segunda vinda de Jesus, na qual haverá a ressurreição apenas dos justos, bem como daqueles que o condenaram para serem humilhados. E o tempo da última vinda de Jesus, quando ocorrerá a punição de morte dos ímpios. Após, haverá a renovação da terra. E por fim, o perfeito cumprimento das profecias com o reinado do Messias sobre a terra, com os salvos para sempre e sempre. Os salvos não ficarão a eternidade no céu, mas na terra, pois aquilo que Deus pensou se sucederá. E Deus planejou desde o princípio. O Gênesis, fazer da terra morada dos seres humanos.